Não foi impulso, não foi descontrole e com certeza não foi fraqueza. Aquele tapa que atravessou o corredor da delegacia não veio da mão, veio de tudo que me fizeram calar. Foi a reação crua de quem passou tempo demais engolindo ordens sujas, vendo vítimas sendo silenciadas, convivendo com o tipo de abuso que não deixa hematoma, mas apodrece por dentro. A verdade é que a maioria só reage quando vê sangue, quando a violência vira manchete. Mas antes disso, ela acontece em silêncio. No olhar atravessado, na denúncia arquivada, na câmera que falha só quando não deveria. E foi nesse silêncio que eu vivi. Até o dia em que o silêncio não deu mais conta do que gritava dentro de mim. Eles disseram que eu exagerei, que perdi o controle, que manchei a farda. Mas a única coisa que eu manchei foi o orgulho de quem achava que ia continuar fazendo o que bem entendesse, sem nunca ser confrontado. Porque quando a estrutura se apoia no medo, basta um gesto para abalar o alicerce. E o meu gesto veio estalado, o tapa foi só a faísca. O que veio depois, o isolamento, a tentativa de apagamento, o inquérito sujo, o dossiê nas sombras, tudo isso revela o que muita gente ainda se recusa a ver. O maior perigo não está fora da corporação, está dentro, no conforto de quem nunca foi desafiado. E eu fui, e mesmo sabendo tudo que aquilo me custaria, faria de novo. Tinha algo estranho naquele plantão. Sabe quando o ambiente está calmo demais? Não era paz, era aquela calmaria que precede um vendaval, e eu já tinha vivido o suficiente para saber a diferença. Os passos no corredor soavam ensaiados, como se todos soubessem onde pisar. Menos eu. O rádio estava mudo, mas minha cabeça fazia barulho. E o silêncio dele, o inspetor, era ensurdecedor. Ele sempre foi o tipo que falava grosso, batia na mesa por qualquer coisa. Mas naquele dia não. Ele passou por mim e só olhou. Um olhar vazio, quase clínico, como se estivesse medindo até onde eu ia. E ali eu senti. Não era só mais um turno. Era um daqueles momentos que a gente só entende depois que tudo explode. Mas mesmo sem entender, eu senti. Meu corpo sabia. Meus ossos sabiam. Peguei meu café como sempre, mas nem consegui dar o primeiro gole. A xícara tremia na minha mão, e não era pela cafeína. Era porque meu instinto gritava, e aprendi a duras penas que quando ele grita, é porque tem merda vindo. O problema é que merda no nosso meio não tem cheiro, tem crachá, tem patente, tem tempo de casa. E todo mundo finge que não vê? Eu podia ter pedido dispensa. Podia ter inventado uma dor de cabeça, uma desculpa qualquer. Mas não, fiquei. Talvez por orgulho, talvez por teimosia. Talvez porque no fundo eu sabia que ia acontecer. E que era comigo mesmo. Não gosto de usar palavras como destino, mas aquele silêncio. Era pessoal. Era a calma que me escolheu para ser a tempestade. E eu fui. Mesmo sem saber como, mesmo sem entender ainda por quê. Mas uma coisa era certa. O dia já tinha começado errado. Eu só não sabia o quanto errado ele ia terminar. Tem coisa que a gente só percebe olhando para trás, mas a verdade é que os sinais sempre estiveram lá. O jeito como ele me interrompia nas reuniões, como desviava os relatórios que eu mandava direto para a central. Pequenas coisas, sabe? Tão pequenas que no começo eu chamava de implicância. Mas implicância não deixa rastro, e o que ele deixava era padrão. A delegacia tem um ritmo próprio. Quem entra cedo demais está querendo aparecer. Quem sai tarde demais está escondendo algo. E ele era dos que estavam sempre ali, mesmo quando não precisava. Circulando, escutando conversa dos outros, se metendo onde não era chamado. Mas como ninguém ousava confrontar, virava piada interna. E eu, burra, ria junto. Fui percebendo que tinha coisa demais passando pela mesa dele. Casos que nunca fechavam, denúncias que evaporavam, BOs que sumiam do sistema como se nunca tivessem existido. Mas é foda quando a rotina vira desculpa. A gente se acostuma com o absurdo. Aceita que é assim mesmo. E nisso, ele nadava de braçada. Sabia como fazer parecer normal. Teve um dia específico que me marcou. Uma mulher chegou para registrar a agressão. Ele mandou eu atender, mas ficou parado na sala ao lado, olhando tudo pela câmera. Aquilo me arrepiou. Depois ele disse que era só procedimento, que estava me testando. Aquilo não era teste. Aquilo era controle. E eu senti. Só não sabia ainda que era o primeiro aviso claro. Mas como quase todo mundo que entra na polícia com a ilusão de justiça, eu ainda achava que dava para mudar as coisas por dentro. E aí a gente começa a se calar para manter a paz. Só que quando você cala sua verdade por tempo demais, ela explode do pior jeito. Relatório é papel. Papel aceita tudo. Agora, olhar? Olhar entrega.
até o que a boca não ousa dizer. E ele me olhava diferente. Não era só aquele desprezo disfarçado de hierarquia. Era mais profundo, como se ele soubesse de algo que eu ainda não sabia sobre mim. Como se estivesse contando os dias para ver até onde eu aguentava sem quebrar. Lembro de um plantão noturno em que ele passou por mim no corredor vazio. Não falou nada. Só me olhou, mas foi como se tivesse me invadido. Um olhar frio, seco, mas com um leve sorriso no canto da boca. Quase imperceptível. Foi ali que senti que não era só sobre trabalho. Era sobre domínio. E ele estava jogando um jogo sujo, desses que não deixam marcas, mas deixam cicatriz. Comecei a perceber que ele fazia isso com outros também. Principalmente os novatos, principalmente as mulheres. Mas ninguém dizia nada. Ninguém queria comprar essa briga. E eu também fiquei calada. Por um tempo. Até que um dia, uma colega do turno da manhã saiu chorando da sala dele. Quando passou por mim, só murmurou: "Não adianta denunciar." Aquilo ficou na minha cabeça. Mais do que os relatórios que ele rasgava. Mais do que os dados que sumiam. Porque tem dor que é muda, mas ensurdece. E ela naquele dia me gritou sem dizer nada. Era como se tivesse me passado o bastão de uma corrida que ninguém quer correr. Mas ali, naquele olhar cansado dela, eu entendi que ele fazia isso há anos. E quando o silêncio coletivo vira proteção para o opressor, cada olhar que você troca com quem já sofreu vira pacto. Eu olhava para elas e elas me olhavam de volta. E mesmo sem dizer uma palavra, eu sabia. Eu era a próxima peça que ele tentaria derrubar. Sempre me ensinaram que hierarquia era sagrada. Que dentro da corporação, a palavra do superior não se discute. Só que tem uma hora em que a obediência vira omissão. E nesse dia, eu senti na pele o gosto amargo de abaixar a cabeça sabendo que estava tudo errado. Era um caso simples, um furto em loja. Mas o que ele fez foi tudo menos simples. Mandou arquivar antes mesmo da investigação começar. Disse que não valia o tempo da equipe, que era perda de recurso. Mas eu tinha visto a dona da loja implorando, chorando. Tinha câmera, tinha nome, tinha prova. E ainda assim, ele mandou enterrar. Foi aí que algo dentro de mim rachou. Não foi só o caso. Foi a forma, o desprezo, o desdém. Como se aquilo não fosse nada. Como se a dor daquela mulher não valesse nem um relatório. Quando o confrontei, ele me respondeu com aquela voz arrastada. "Você é nova. Ainda vai entender como as coisas funcionam aqui." Aquilo me engoliu. Porque eu entendi, sim. Entendi que, como as coisas funcionam, é só um jeito bonito de dizer: aqui a gente escolhe quem merece justiça. E isso, para mim, sempre foi a maior traição da farda. Saí da sala dele com a boca seca e a alma pesada. Fiquei sentada na viatura por meia hora sem fazer nada. Só olhando para o volante pensando: será que eu tô mesmo nesse lugar por convicção ou por ilusão? E foi ali, naquele fim de tarde abafado, que a palavra hierarquia começou a perder o brilho. Começou a se despedaçar dentro de mim. Ainda continuei chamando ele de senhor nos corredores. Ainda bati continência. Mas por dentro eu já não obedecia. Eu só disfarçava. Porque quando a hierarquia protege quem pisa nos outros, ela deixa de ser estrutura e vira escudo de covarde. A gente aprende a conviver com a insônia como se fosse parte do fardamento. No começo, achei que era só o corpo tentando se adaptar ao turno da madrugada. Depois percebi que não era físico. Era mental. Era a cabeça cheia demais, rodando em círculo. E no meio disso tudo, o café virou meu companheiro. Forte, amargo e às vezes tão quente que queimava só para eu sentir que estava viva. Nessas noites mal dormidas, comecei a repassar coisas que antes eu ignorava. Pequenos detalhes que não faziam sentido, mas que eu não tinha dado a devida atenção. Tipo um BO que sumiu do sistema, e quando questionei, disseram que nunca existiu. Ou aquele maldito pendrive que entreguei nas mãos dele e que, segundo ele, nunca chegou. Era muito erro para pouco acaso. Comecei a anotar. Num caderno velho, escondido na terceira gaveta, eu escrevia tudo. Não era paranoia, era sobrevivência. E quem trabalha cercado de silêncio sabe. A única coisa que nos protege é a memória. E naquele ponto, minha memória já estava carregando mais prova que muitos processos na delegacia. O problema é que quanto mais eu cavava, mais desconfiada eu ficava. Comecei a notar que ele sabia demais sobre minha rotina. Me perguntava de coisas que eu não tinha falado para ninguém. Sabia quando eu saía, com quem eu falava, o que eu questionava. Aquilo não era coincidência, era vigilância. E ali, a pulga atrás da orelha virou um grito preso na garganta.
Foi por essas e outras que comecei a dormir armada. Não por medo de bandido, mas por medo do sistema. Porque quando o inimigo usa farda igual à sua, o perigo não vem do lado de fora, vem de dentro. A primeira vez que me pediram para pular um protocolo foi como levar um tapa invisível. A ordem veio seca. Deixa isso para lá, resolve internamente. Era um caso de agressão envolvendo um servidor da prefeitura, com vídeo, testemunha e sangue seco na roupa da vítima. Nada leve. Mas, segundo o inspetor, era coisa pequena, e a vítima estava exagerando. Fiquei parada com a ficha na mão, sentindo o peso do absurdo. Ali estava escrito exatamente o que precisava ser feito, o passo a passo que a lei exige. Mas a ordem era outra, e ela veio com aquele olhar que não permite réplica, só obediência. Foi quando eu percebi que o problema não era só ele. Era o sistema inteiro ao redor dele, que deixava, que acobertava, que validava o silêncio. Recusar aquela ordem teria um custo. Eu sabia, mas aceitar teve um custo maior ainda. Comecei a me ver do lado oposto do que eu tinha jurado proteger. E isso me corroía por dentro. Passei a questionar tudo. Quantas outras ordens tinham sido ignoradas? Quantos casos como esse tinham sido engavetados por conveniência? Mas eu engoli. Fiz o que mandaram. Não por covardia, mas porque ainda não tinha munição suficiente para bater de frente. Porque ali dentro, bater de frente sem prova é pedir para ser apagada em silêncio, sem plateia, sem aplauso, sem justiça. Só mais uma que saiu por motivos pessoais. Foi naquele dia que comecei a guardar tudo. Cópias, prints, datas. Cada protocolo ignorado por ordem de cima virava mais uma bala na minha gaveta. E no fundo, eu já sabia. Uma hora eu ia ter que disparar. Tem lugar na delegacia que vale mais que a sala do chefe, o banheiro feminino. É ali que a verdade escorre, longe das câmeras, dos olhares e dos microfones. Ninguém fala alto, ninguém fala nomes, mas todo mundo entende. É um código. E foi ali, entre descargas e espelhos trincados, que eu comecei a juntar as peças do que realmente acontecia. Lembro de uma vez que entrei e tinha 2 colegas encostadas na pia, em silêncio. Quando me viram, pararam de falar. Mas uma delas me olhou fundo e soltou: "Você ainda acredita que ele só é grosseiro?" Aquilo ficou martelando na minha cabeça o resto da semana. E não era só grosseria. Era manipulação, era assédio, era abuso de poder. Só que disfarçado de autoridade. Com o tempo, outras frases soltas começaram a aparecer. Ele já fez isso com outra também. Não adianta falar nada. Ela pediu transferência. Cada uma dessas frases era um grito que não pôde sair. E eu anotava tudo mentalmente, como se estivesse montando um quebra-cabeça, sem saber qual imagem ia surgir no final. Mas já dava para sentir que a imagem era podre. O banheiro virou refúgio, confessionário e sala de estratégia. A gente se olhava no espelho e via mais do que cansaço. Via medo. Medo de ser a próxima. Medo de falar e perder. Medo de calar e enlouquecer. E mesmo assim, nenhuma de nós conseguia ficar longe. Porque tem algo mais forte que o medo. A vontade de não deixar tudo isso passar impune. Foi num desses dias, entre o barulho da torneira e o som abafado de um choro contido, que decidi, se ninguém ia falar, eu falaria. Mas primeiro eu precisava de mais. Precisava da prova que ninguém teve coragem de buscar. Foi numa segunda-feira cinza, daquelas que já começam pesadas. Eu estava com o gravador escondido dentro do bolso do casaco, coração acelerado e mãos frias. Era o tipo de coisa que vai contra tudo que me ensinaram na formação. Mas ali, naquele momento, gravar sem avisar não era traição. Era autoproteção. O inspetor tinha me chamado para conversar sobre procedimentos, como ele sempre dizia quando queria pressionar sem deixar rastro. Entrei na sala com o botão apertado. Tudo parecia normal. Até ele começar com aquele tom de voz baixo, cínico, tentando inverter a situação. Falou de insubordinação, de postura inadequada, de eu andar demais com quem fala demais, mas o que ele não sabia é que cada palavra dele estava sendo guardada. E foi ali que eu percebi. Quando o agressor não tem medo de ser ouvido, é porque tem certeza que ninguém vai acreditar na vítima. E isso, para mim, foi mais revelador do que qualquer confissão. Ele falava como quem sabia que podia tudo, como quem já fez aquilo antes e saiu ileso, saí da sala tremendo. Não de medo, de raiva, porque agora eu tinha nas mãos algo que podia mudar o jogo. Não era muito, mas era um começo.
E naquele ambiente onde todo mundo fingia não ver, qualquer grão de verdade era dinamite. Só que gravar é uma coisa, provar é outra. E o que viria depois, eu ainda não estava pronta para encarar. Mesmo assim, continuei. Comecei a gravar tudo. Ligações, reuniões, até conversas no corredor. Era arriscado, era sujo, mas era a única forma de me proteger num lugar onde a palavra da vítima sempre vale menos que a pose do agressor. Era para ser só mais uma denúncia, daquelas que chegam discretas pelo interno da delegacia. A vítima mandou uma mensagem direta citando o nome dele. Detalhes específicos, horários, comportamento. Ela dizia que não queria registrar BO, só queria que alguém soubesse. Peguei a mensagem, li 3 vezes e pensei, se isso é verdade, o buraco é ainda mais fundo. Decidi salvar o print, não por desconfiança da vítima, mas do sistema. Só que, no dia seguinte, a mensagem tinha sumido. Literalmente. Não estava na caixa de entrada, não estava nos backups. Ninguém na TI sabia explicar, ou fingiram muito bem que não sabiam. A única coisa que restava era o print que fiz, guardado numa pasta criptografada no meu celular pessoal. Comecei a perguntar, com cuidado. Você viu aquela denúncia de ontem? Não chegou nada estranho para você? E a resposta era sempre a mesma. Não recebi nada. Foi aí que caiu a ficha. Alguém lá dentro estava filtrando, deletando, sabotando. A delegacia estava contaminada. E não era só por ele. Era por quem permitia que ele agisse assim impunemente. Passei dias com a sensação de estar sendo vigiada. Meu computador travava do nada. Minhas senhas precisavam ser trocadas quase toda semana. Parecia exagero, até que um colega me alertou. Cuidado, tem gente dizendo que você está criando caso. Era o aviso que eu não queria ouvir, mas que precisava. Porque quando a sujeira é grande, quem tenta limpar é quem mais se suja. E mesmo com o print salvo, eu sabia, se aquilo tivesse sumido uma vez, podia sumir de novo. Por isso, comecei a espalhar cópias discretas, como se estivesse deixando rastros de mim mesma em vários lugares. Porque se apagassem minha voz, ao menos as provas gritariam por mim. No começo, achei que era respeito. Depois entendi que era medo. Medo disfarçado de disciplina. Toda vez que ele entrava numa sala, o ar mudava. As conversas morriam, os olhos abaixavam. Ninguém cruzava o olhar com ele. E quem ousava fazia isso rápido demais, como se tocar naquilo fosse perigoso. Como se encarar fosse uma ameaça. Passei meses achando que era coisa da minha cabeça, que eu estava vendo demais onde não tinha nada. Mas não era. Era uma reação coletiva, silenciosa, quase automática. Um comportamento de sobrevivência. A presença dele não era liderança. Era sombra. Uma sombra que engolia tudo ao redor e deixava um recado claro. Eu vejo tudo. E ninguém me toca. Teve um dia que uma estagiária nova tentou puxar assunto com ele no refeitório. Educada, animada, ingênua. Ele respondeu com uma piada seca, de duplo sentido. Ela riu sem graça. E eu vi, com meus próprios olhos, uma agente mais velha puxar a menina de canto depois, só para dizer, não olha muito tempo para ele. Fica na sua. Aquilo me destruiu por dentro, porque não era mais sobre o que ele fazia. Era sobre o que ele fazia os outros deixarem de ser. A delegacia virou um teatro, onde todo mundo fingia que estava tudo certo, enquanto a verdade se escondia no desvio de olhar, no silêncio das pausas, nos passos apressados quando ele passava. E isso para mim foi mais cruel do que qualquer grito. Comecei a perceber que ali dentro, desviar o olhar era a forma mais segura de continuar existindo. Mas eu já tinha passado do ponto de me esconder. Já tinha visto demais, sentido demais, engolido verdade demais. E uma vez que você enxerga, não tem mais como fingir cegueira. Tudo começou com um quebra esse galho para mim. Um pedido informal, daqueles que parecem inocentes. Era só assinar um documento que ele já tinha preenchido. Nada demais, segundo ele. Só uma formalidade. Mas quando olhei o conteúdo, percebi que se tratava de um depoimento alterado. E aí entendi. Não era um favor. Era um teste. Recusei na hora, com calma, tentando parecer tranquila. Mas ele não insistiu. Só me olhou de cima a baixo como se dissesse, entendi seu jogo. Dias depois veio o troco. Um erro técnico num relatório meu virou motivo de advertência. Nada grave, mas o suficiente para me sujar internamente. E o mais estranho, era algo que já tinha passado pela aprovação dele. Comecei a perceber o padrão. Toda vez que eu negava alguma ordem velada, alguma coisa minha dava problema. Sumia papel, mudava a data, aparecia reclamação.
Foi quando caiu a ficha. Ele estava criando um histórico contra mim. Para me desmoralizar, para me desgastar, para me transformar em alguém instável aos olhos da chefia. Porque para ele, desacreditar a vítima era mais eficaz do que calá-la. Teve um dia que ele me chamou na sala e disse, olhando nos meus olhos, você precisa escolher se quer ser policial ou problema. Aquilo me gelou o estômago. Porque não era só uma ameaça, era um aviso, um recado de que, se eu não colaborasse, seria jogada aos poucos no buraco onde ninguém volta. E ali entendi. Ele não queria favores. Ele queria submissão. Foi nesse momento que minha vontade de expor tudo deixou de ser impulso e virou missão. Porque quando o favor vira chantagem e a chantagem vira rotina, você tem duas escolhas. Ou se cala e morre em silêncio, ou grita até que sua voz se torne evidência. Sempre confiei no meu faro. Aquela sensação de arrepio leve, o estômago apertando sem motivo, o olhar que se prende onde ninguém mais repara. Foi isso que me salvou em várias situações nas ruas. De abordagem em favela a ocorrência com refém, minha intuição me guiava como bússola. E eu achava que ela era infalível. Até aquele maldito dia, era uma ocorrência simples. Denúncia de barulho numa casa afastada. Fui com outro agente, tranquilo, final de plantão. Só que no caminho, ele insistiu para eu desligar o rádio. Disse que já tinha contato no local. E algo ali me incomodou. Mas eu, cansada, deixei passar. Achei que era cansaço, paranoia. Afinal, a gente também precisa confiar em alguém, né? Chegando lá, tudo parecia em ordem. Mas era tudo encenação. Gente sorrindo demais, clima falso demais. E o pior, quando pedi para identificar os moradores, ele me cortou. Disse que não precisava, que era gente boa, conhecido da casa. Voltei para a viatura com a cabeça explodindo. Tava tudo errado, e eu deixei passar. Minha intuição gritou, e eu calei. No dia seguinte, o relatório da ocorrência saiu com minha assinatura. E estava cheio de informações que eu nunca confirmei. Ele tinha escrito como se eu tivesse validado tudo. Aquilo me desmontou. Fui pega no pulo, e por minha culpa. Porque eu quis acreditar que meu instinto não estava certo. Porque por um momento duvidei de mim mesma. Foi a primeira vez que falhei comigo. E ali, entendi uma coisa que me doeu mais do que qualquer advertência. Quando você começa a duvidar da própria intuição, é porque o ambiente ao seu redor já te contaminou. E se eu não reagisse logo, ele ia me engolir inteira. Nada me marcou tanto quanto ver aquela mulher hesitando na porta da delegacia. Os olhos dela rodavam o ambiente como se cada farda fosse uma ameaça, não uma proteção. Ela estava machucada, nervosa, com a blusa manchada de sangue seco, mas hesitava. Como se entrar fosse mais perigoso do que continuar do lado de fora. E aquilo me rasgou por dentro. Fui até ela devagar, sem uniforme, só com o olhar de quem ainda acredita que justiça não é só uma palavra bonita. Ela me olhou de canto e disse baixinho, é ele. Eu não entendi. Perguntei quem? E ela respondeu, o policial. O grandão. O que grita. O que mandaram eu esquecer. O chão abriu. O medo dela não era do agressor. Era de quem deveria prender o agressor. Ela tinha tentado registrar a denúncia antes, e ele, o inspetor, tinha mandado resolver em casa. Ela mostrou prints, gravações, tudo. E eu entendi. Aquela mulher não era só uma vítima. Era uma sobrevivente do descaso, da omissão, da covardia institucional. E o pior, o nome dele aparecia nos registros anteriores. Sempre ele. Sempre sumindo com tudo. Ali, naquele instante, percebi que o problema não era mais interno. Ele transbordava para quem a gente jurava proteger. A comunidade estava com medo da gente. E a culpa não era da instituição em si. Era de quem usava a farda para se esconder, para manipular, para calar. E enquanto isso fosse tolerado, a farda perdia seu peso. Virava disfarce. Peguei o depoimento dela sem seguir o caminho padrão. Gravei tudo. Salvei em backup. Porque eu sabia. Aquilo ia sumir. Iam dizer que ela era louca, que estava inventando. Mas eu vi o olho dela. Vi o tremor nas mãos. E ali, decidi que não dava mais para fingir que era uma policial só de função. Eu ia ser, dali em diante, uma ameaça para quem usava a farda como escudo para covardia. Foi numa madrugada silenciosa que decidi fazer o que ninguém teve coragem, puxar o histórico dele. Não o oficial, o que aparece para os superiores. Esse aí é limpo, polido, quase exemplar. Tô falando do paralelo. O que corre nos bastidores, nos grupos fechados, nas entrelinhas das sindicâncias arquivadas. E o que eu encontrei
Me embrulhou o estômago. Denúncias abafadas, processos internos encerrados por falta de evidência, testemunhas que pediram afastamento logo depois de depor contra ele. Tudo com data, nome, número de protocolo. E o mais revoltante, nenhum desfecho real. Era como se ele fosse blindado por uma camada invisível de silêncio e conivência. Uma rede tão bem montada que fazia parecer que nada nunca aconteceu. Fui ligando os pontos, um por um. A estagiária que sumiu do dia para a noite. A escrivã que pediu transferência alegando motivos pessoais. O agente que entrou em depressão e nunca mais voltou. Todos tinham cruzado o caminho dele. Todos deixaram sinais. Mas ninguém ousou dizer em voz alta. E eu entendi o porquê. Quem fala vira alvo. E ele fazia isso com maestria. Meu coração batia acelerado enquanto eu imprimia os documentos escondida. Cada página era um pedaço de verdade que o sistema tentou enterrar. Mas ali, no meio daquela papelada, o que mais me destruiu foi perceber que tudo aquilo era antigo. Anos de impunidade. Anos em que ele agia como dono da delegacia, como se a lei fosse só um detalhe que ele contornava com jeitinho. Segurei aquelas folhas nas mãos como se fossem dinamite. Porque eram. A diferença é que, se explodissem, iam levar muita coisa junto. E talvez por isso, ninguém nunca quis acender o pavio. Mas eu estava disposta. Mesmo sabendo que, no final, eu podia ser a primeira a queimar. Era para ser só mais uma reunião de rotina. A pauta era revisão de procedimentos internos, mas eu já entrei sabendo que vinha coisa atravessada. A sala estava cheia, mas o clima era de emboscada. Ele entrou por último, como sempre, com aquele andar calculado e o olhar varrendo o ambiente como quem escolhe a próxima peça a derrubar. Quando sentou, não demorou 5 minutos para começar o show. Fez questão de citar um erro meu, pequeno, insignificante, já resolvido, como exemplo de desatenção que compromete o trabalho da equipe. Não olhou para mim diretamente, mas todos sabiam que era comigo. E quando me virei para encará-lo, ele finalmente falou meu nome. Com aquele tom paternalista nojento, cheio de veneno mascarado de orientação. Pedi a palavra, respirei fundo e rebati com calma. Mostrei que o erro era sistêmico, que outros também haviam cometido e que os relatórios internos confirmavam isso. A sala ficou muda. Ele sorriu, frio, e disse: "Então tá bom. Vamos ver até onde vai essa sua coragem." Foi nesse momento que eu percebi. Ele não queria me expor. Ele queria medir minha disposição para brigar. Era isso. Um teste. Um jogo sujo de poder. Ele estava jogando para ver se eu me curvava, se eu me calava, se eu aceitava a humilhação como muitos já aceitaram. Mas não aceitei. Mantive a postura, sem gritar, sem desrespeitar. Porque ali, mais do que defender meu nome, eu estava dizendo com o corpo todo: eu não sou sua próxima vítima. Saí daquela sala com as mãos suando, mas com o coração firme. Ele me testou. Só que, diferente dos outros, eu não reprovei. E mesmo sabendo que aquele gesto ia custar caro, eu entendi que não dava mais para voltar. Porque, a partir dali, o jogo deixou de ser silencioso. E eu virei oficialmente a ameaça que ele mais temia. Alguém que não tem mais medo dele. Ele veio com tudo. Depois da reunião, parecia mais interessado em me dobrar do que em manter a aparência. Me chamou para conversar na sala dele, com aquele jeito fingidamente cordial que sempre precedia uma armadilha. Falou que admirava minha coragem, que gostava de quem pensa diferente, que eu tinha potencial, um discurso ensaiado, podre, disfarçado de elogio. Mas no meio dos sorrisos veio a navalha. Sutil, certeira, disse que tinha escutado boatos sobre mim, que eu andava comentando demais, perguntando demais, me envolvendo com gente problemática. Tudo naquelas entrelinhas sujas de ameaça, como se quisesse me lembrar do meu lugar. Como se dissesse, sem dizer: eu posso acabar com você a hora que quiser. Ele achava que aquilo ia me quebrar, que ia me fazer recuar, pedir desculpa, baixar os olhos. Mas ele não entendeu uma coisa: eu já estava num ponto sem volta. Já tinha visto demais, ouvido demais, sentido demais para fingir que nada estava acontecendo. Então só olhei para ele e disse firme: se o senhor acredita nesses boatos, devia investigar. É o mínimo que se espera de alguém com seu cargo. A expressão dele mudou na hora. O rosto travou, o sorriso morreu. Por um instante, ele se perdeu no próprio jogo. Não esperava resposta. Esperava submissão. E ali, naquele momento, ficou claro. Ele não sabia lidar com mulher que não treme. E muito menos com mulher que não teme.
Saí da sala dele sabendo que tinha declarado guerra. Mas não era mais só sobre mim. Era sobre todas as que passaram por aquele corredor com a cabeça baixa, com vergonha do que viveram, com medo de serem desacreditadas. E por cada uma delas, eu prometi a mim mesma: dessa vez, ele vai cair. Plantão de madrugada já tem um peso por si só. Os corredores vazios, a cidade meio morta, o tempo que parece se arrastar mais do que andar. Mas naquela noite, o ar estava diferente. Tinha um clima de tensão silenciosa, como se todo mundo sentisse que algo estava para acontecer. E aconteceu. A merda veio embrulhada num pedido de rotina, um caso de abordagem mal feita. 2 jovens levados para a delegacia sem justificativa clara, sem mandado, sem ocorrência registrada. Quem trouxe? Um dos protegidos do inspetor. E adivinha quem mandou liberar, sem anotar nada? Ele mesmo. Quando vi aquilo, me recusei. Disse que não assinava nada sem ver os registros. Foi quando ele apareceu, no meio da madrugada, como se estivesse me esperando errar. Chegou com a farda meio desleixada, o cansaço teatral no rosto e a arrogância de quem acha que manda mais do que a lei. Me chamou de canto e falou: "Você vai mesmo se queimar por causa de 2 moleques?" A pergunta era simples, mas carregava um veneno tão profundo que me travou por um segundo. Porque ali ele me mostrou o que realmente pensava da justiça. Era moeda de troca. Respondi que sim. Que me queimaria quantas vezes fosse preciso, mas não seria mais cúmplice. Ele riu, um riso seco debochado. Disse que eu estava cavando minha cova e que ninguém ia me estender a mão quando o chão abrisse. E sabe o que doeu mais? Saber que ele não estava blefando. Que naquele ambiente, falar a verdade era cavar sua própria queda. Voltei para a mesa com o coração batendo no pescoço. A caneta tremia na minha mão, mas eu não assinei. Deixei a ficha em branco, como símbolo do que eu me recusei a apagar. E ali, naquela madrugada que parecia igual a todas as outras, eu soube. Aquele foi o ponto de ruptura. A gota que transbordou tudo que eu engoli por tempo demais. Foi tudo tão rápido que até hoje minha mente repete em câmera lenta. Eu não planejei, não ensaiei, não pensei. Foi instinto. Foi reação pura de quem já estava sufocando há tempo demais. Aquele tapa não saiu da minha mão, saiu da minha alma. De tudo que eu aguentei calada, de tudo que me fizeram engolir. Da raiva acumulada de cada injustiça disfarçada de ordem. Ele me encurralou no corredor dos fundos. Ninguém ali, só eu, ele e a sombra de tudo que a gente sabia, mas nunca disse. Começou com insinuação. Daquelas baixas, nojentas, que ele solta com a voz mansa para parecer piada. Só que não era piada. Nunca foi. E eu avisei. Hoje não. Ele riu. E veio mais perto. E falou mais uma vez. E encostou. Foi aí. Eu levantei a mão sem pensar. Quando minha palma encontrou o rosto dele, fez um som seco, estalado, cortante. Ele travou. Não esperava. Nunca esperou. Porque no mundo dele, mulher não reage. Mulher abaixa a cabeça, pede desculpa, chora escondida. Mas eu não chorei. Eu fiquei ali, firme, encarando ele com o coração gritando dentro do peito. Em segundos, o corredor encheu. Ninguém falou nada. Só olharam. Uns com choque, outros com medo. Mas o que me marcou foi o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de significado. Pela primeira vez, ele não disse nada. Só passou a mão no rosto e saiu, engolindo o próprio orgulho ferido. E ali eu percebi, não era mais só eu contra ele. Era eu contra tudo que ele representava. O tapa foi só o começo. O que veio depois foi muito mais barulhento. Mas naquele instante, naquele gesto, eu rompi um ciclo. Quebrei a regra não escrita que mantinha tudo de pé. E mesmo sabendo que aquilo ia custar caro, não me arrependi. Porque tem horas que a única linguagem que o abuso entende é o impacto. Aquele corredor, que sempre foi cheio de passos apressados e vozes atravessadas, ficou mudo. Totalmente mudo. Era como se o tapa tivesse desligado o som do ambiente. Eu ainda sentia o calor da palma da minha mão, o sangue fervendo, a respiração descompassada. Mas ninguém dizia nada. Só o eco invisível de tudo que foi contido por tempo demais. Ele ficou ali, parado, com a cara virada para o lado, a marca começando a surgir na pele. Não era só vermelhidão. Era ego ferido, autoridade desmoronando, certeza desfeita. E eu sabia que aquele momento não era só meu. Era de todas que passaram por isso em silêncio. Era como se o tapa tivesse sido dado com 1000 mãos, com todas as vozes que ele calou. Vi gente abrindo espaço, desviando, como se aquilo fosse contagioso.
Uns fingiram que não viram. Outros olharam rápido demais, como quem presencia um acidente e não quer se envolver. Mas teve um olhar específico que eu nunca mais esqueci. Uma agente antiga, já perto da aposentadoria, me encarando com os olhos marejados. Ela não disse nada, mas naquele olhar, tinha anos de dor engolida, foram segundos. Só segundos. Mas pareciam horas, e cada segundo foi uma explosão interna. Porque no fundo eu sabia, a partir dali não tinha mais volta. Ele ia se mexer. O sistema ia reagir, e eu ia pagar por cada centímetro daquele gesto. Mas naquele instante eu não me importei, porque foi a primeira vez que eu senti a verdade doer mais nele do que em mim. A delegacia nunca mais teve o mesmo silêncio depois daquilo, porque o silêncio que veio após o tapa foi diferente. Não era mais medo, era antecipação. O tipo de silêncio que vem antes da sirene, antes da explosão. E ela, eu sabia, estava vindo, nunca tinha visto ele daquele jeito. E olha que vi muita coisa. Já o vi gritando com a gente, pressionando testemunha, humilhando o estagiário. Sempre no controle. Sempre manipulando tudo ao redor como se fosse um jogo de tabuleiro. Mas ali, depois do tapa, ele não era mais o inspetor temido. Era só um homem exposto, e vulnerável, e patético. O choque no rosto dele era quase infantil. Como quem levou bronca no meio da sala de aula e não sabe se chora ou se finge que não doeu. Ele levou a mão ao rosto devagar, como se quisesse conferir se aquilo tinha mesmo acontecido. Como se o tapa tivesse quebrado não só o silêncio, mas a máscara. E quebrou. Eu vi a rachadura. Vi o medo atravessar os olhos dele como uma corrente elétrica, porque o medo dele não era de mim. Era do que eu representava naquele momento. Era do barulho que meu gesto causaria. Do efeito dominó que podia começar dali. Ele sabia que, se uma falasse, outras podiam falar também. Se uma enfrentasse, outras podiam se levantar. E isso, para ele, era mais perigoso que qualquer denúncia formal. Mas o pior para ele foi o ego. Aquilo se sangrou. Porque o que ele mais prezava não era a autoridade, era a imagem. O respeito forçado. O medo que impunha. E em segundos, tudo isso desabou num corredor com meia dúzia de testemunhas. Ali ele deixou de ser intocável. E para alguém como ele, isso é pior do que qualquer processo. Ele virou de costas sem dizer uma palavra. Saiu com o passo firme, mas o ombro curvado. E eu, por um instante, senti pena. Rápida, mínima, mas senti, porque tem homem que passa a vida inteira se escondendo atrás da farda. E só descobre que é frágil quando uma mulher tem coragem de não abaixar a cabeça. O celular tocou menos de 30 minutos depois. Nem era horário comum de ligação, e nem vinha de número conhecido. Atendi no impulso, com o coração ainda batendo fora do ritmo, achando que podia ser a corregedoria ou até ele. Mas não. Era uma voz calma, calculada, quase fria demais para ser casual. Agente, podemos conversar sobre o ocorrido? Era um superior, não o mais alto da hierarquia, mas um dos homens que orbitavam o mesmo círculo que ele. A voz dele não trazia surpresa, nem indignação. Era só controle. Como se ele já soubesse, como se já estivesse esperando que mais cedo ou mais tarde algo aconteceria. E naquela conversa entendi que eu não estava lidando só com um homem. Eu estava enfrentando uma estrutura inteira. Ele não falou em punição, nem em procedimento. Disse que precisávamos encontrar uma forma de resolver isso internamente. E essa frase me engasgou, porque ela carregava tudo que sempre me revoltou. O desejo de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. De manter as aparências intactas enquanto a verdade apodrece nos bastidores. Tentei manter a calma. Disse que não tinha nada para conversar fora do canal oficial. Que se houvesse investigação, eu falaria o que fosse preciso. E com prova. O silêncio do outro lado foi de segundos, mas parecia um julgamento. Depois ele soltou um "entendo", seco, quase decepcionado. E desligou. E ali eu senti. Eles não esperavam resistência. Esperavam recuo. Fiquei olhando para a tela do celular apagada, com um peso no peito que não era só medo. Era certeza. A certeza de que dali em diante tudo que eu fizesse seria monitorado, que minha respiração ia incomodar, que minha presença agora era ameaça real, e mesmo assim eu não tremi. Porque quando o sistema começa a se mexer, é porque você finalmente encostou onde dói. A frase veio carregada de cuidado falso, aquela entonação paternalista, como quem diz que está só tentando proteger. Mas eu conheço esse tom. Já ouvi dele, de outros, da rua, da delegacia, da vida. Você tem certeza do que está fazendo? Não é uma pergunta, é um alerta disfarçado. É a tentativa final de dobrar
quem já decidiu que não vai mais se curvar. Foi uma colega que soltou no refeitório enquanto mexia no café com o olhar fixo na xícara. Ela não queria me convencer. Queria me lembrar do que acontece com quem não se encaixa. Disse que admirava minha coragem, mas que já viu gente quebrar por muito menos. E eu entendi. Não era julgamento. Era medo. Era um pedido mudo para eu voltar atrás enquanto ainda dava tempo. Mas não dava mais. Porque quando você cruza esse limite, não tem retorno seguro. Tudo que você faz vira munição contra você. Seu passado, seu comportamento, suas amizades, seus erros, tudo é usado para te descredibilizar. Eu já sabia disso. E mesmo assim, continuei. Porque se tem algo mais perigoso que denunciar um homem com poder, é fingir que ele não está destruindo vidas com silêncio. Ela terminou o café, me olhou com olhos cansados e disse: "Só pensa bem." E eu pensei. Pensei naquela estagiária. Pensei na mulher que teve medo de entrar na delegacia. Pensei em mim mesma, todas as vezes que quase calei. E aí respondi do jeito mais sincero possível. Já pensei demais. Agora é hora de agir. Ela não respondeu. Só assentiu com a cabeça. Porque no fundo ela sabia. Às vezes a certeza mais perigosa que a gente pode ter é aquela que decide não aceitar mais o que sempre foi normalizado. Nada me fez rir com tanto desgosto quanto o relatório da manutenção. As câmeras estavam inoperantes no momento do ocorrido. Coincidência? Nem um pouco. A delegacia inteira sabia que aquelas câmeras funcionavam como relógio suíço. Nunca davam erro, nunca travavam, nunca paravam, até o dia em que eu precisei delas. O tapa aconteceu num dos corredores mais vigiados do prédio. E por algum milagre, justo ali, justo naquela hora, tudo parou. 0 gravação, 0 registro, 0 imagens. Quando li isso, senti o estômago revirar. Não era erro, era sabotagem. Era uma tentativa tosca, desesperada, de apagar o que já tinha sido visto, sentido, comentado. Fui até a sala da TI. Tentei entender melhor. O técnico, um rapaz novo, mal olhava nos meus olhos. Disse que não tinha autorização para comentar esse tipo de falha. Perguntei quem tinha mandado fazer a verificação. Ele respondeu que veio de cima. Tudo genérico, tudo vago, mas suficiente para deixar claro. Alguém puxou os fios certos. E cortou a memória do sistema. O mais absurdo é que nem disfarçaram bem. A falha foi só naquele trecho, só naquele horário. Antes e depois, tudo normal. Só que eles esqueceram um detalhe. A verdade não vive só na câmera. Ela vive nos olhares que estavam ali. Nos sussurros nos corredores. Nos olhos arregalados de quem viu e nunca mais vai esquecer, eu sabia que iam tentar apagar. E por isso, já tinha começado a guardar minha própria verdade. Porque num ambiente onde os cabos se puxam conforme o interesse, a única rede de segurança que existe é a prova que você cria por conta própria. Comecei com pastas pequenas. Uma para print, outra para áudio, outra só com datas e nomes. Cada arquivo era mais que uma prova. Era um grito que ninguém ouviu na hora, mas que, reunido, virava uma sirene. Eu não sabia exatamente o que ia fazer com aquilo, mas sabia que, se um dia caísse, não ia cair sozinha. Ia cair gritando. E documentada. A primeira coisa que salvei foi a cópia da denúncia da mulher que teve medo de entrar. Depois, vieram os prints de mensagens apagadas, os áudios de comentários disfarçados de piada, os relatos sussurrados no banheiro, os relatos por escrito que algumas colegas, com mãos tremendo, aceitaram me entregar. Tudo em sigilo. Tudo guardado em 2 pendrives. Um comigo, outro fora da delegacia. Passei noites revisando aquilo. Organizando, separando por tema, por data, por tipo de abuso. Às vezes chorava no meio de um print. Às vezes me tremia inteira ouvindo um áudio. Porque não era só sobre ele. Era sobre o ambiente. Sobre a conivência. Sobre o silêncio institucional que fazia questão de apagar as vozes que ousavam sair do script. O mais irônico, aquilo tudo que deveria ser usado contra ele também era minha única defesa. Porque eu sabia, quando o sistema percebe que você é uma ameaça, ele não tenta te parar. Ele tenta te desmoralizar. E a única forma de sobreviver é estar pronta antes da narrativa deles começar. Chegou um ponto em que o dossiê não era mais uma precaução. Era uma arma, uma que, se usada da forma certa, podia explodir o castelo de cartas que sustentava anos de abuso. Só que ainda faltava o momento certo. Porque nesse jogo sujo, apertar o gatilho antes da hora pode ser tão fatal quanto não apertar nunca. Eu sabia que ia acontecer. Só não achei que doesse tanto.
Algumas das que me abraçaram no corredor depois do tapa sumiram. Silêncio, olhares desviados, conversas cortadas pela metade, como se eu tivesse virado algo contagioso, uma ameaça ambulante. E talvez, de certo modo, tenha mesmo virado, não para elas, mas para a estabilidade frágil que elas ainda tentavam manter. Teve uma que eu considerava irmã. Dividia lanche comigo, desabafava sobre os plantões pesados, trocava mensagens madrugada adentro. Depois do ocorrido, ela me respondeu com um "força aí" e nunca mais falou comigo. Outra pediu para não ser citada em nada, disse que estava com filhos pequenos e não podia se envolver. E eu entendi. Não julguei, mas doeu. Porque, no fundo, eu só queria não me sentir tão sozinha. Ficar do lado certo da história tem um custo alto quando o sistema todo foi construído para proteger quem manda. Não é só perder amigas, é perder o espaço, o afeto, o amparo. É virar fantasma num lugar onde você já deu sangue, suor e horas demais. E mesmo entendendo que cada uma tem sua batalha, sua conta para pagar, sua vida para proteger, é impossível não sentir o baque. Algumas me olhavam de longe com culpa, outras com medo. E tinha quem olhasse com raiva também. Raiva de eu ter feito o que elas não conseguiram. Raiva de eu ter bagunçado o jogo onde elas já tinham aprendido a sobreviver. Porque, no fim das contas, minha atitude não só expôs ele, expôs o que todo mundo estava fingindo não ver. Mas se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que ficar sozinha por fazer o certo dói. Mas viver cercada por quem se cala diante do errado, isso mata por dentro. Foi numa manhã comum que vi meu nome estampado numa matéria que parecia ficção barata. Agente desequilibrada agride inspetor durante discussão interna, dizia o título. Nenhuma menção ao histórico, às denúncias, às câmeras falhadas, ao contexto, só um recorte torto, moldado para transformar a vítima em vilã e o agressor em coitado institucional. O mais nojento foi ver o uso de termos como emocionalmente instável, histórico de comportamento impulsivo. Como se estivessem preparando o terreno para que ninguém levasse minha versão a sério. E o pior, algumas das informações ali claramente vieram de dentro. De alguém que tinha acesso aos meus registros, aos meus plantões, aos detalhes internos da corporação. Liguei o alerta na hora. Não era só difamação pública. Era estratégia. A mídia naquele momento virou extensão da blindagem dele. Porque quem controla a narrativa, controla o julgamento. E eles sabiam disso. Sabiam que se conseguissem me desestabilizar na opinião pública, me desmoralizariam também dentro da corporação. E talvez até na justiça. Mas o que eles não sabiam é que eu já tinha previsto isso. Que já tinha salvo provas, prints, áudios, depoimentos. Que eu já tinha advogada. Que minha verdade não dependia mais de quem acreditava ou não. Ela agora tinha corpo, data e documentos. E por mais que tentassem gritar mentiras, as provas sussurravam mais alto. O jornal tentou inverter a história. Tentou me pintar como uma mulher descontrolada, como tantas outras que ousaram reagir. Só que esqueceram de um detalhe. Dessa vez, a história não ia morrer nas entrelinhas. Ela estava viva e prestes a virar barulho grande demais para ser ignorado. Quando anunciaram o inquérito interno, parecia que, finalmente, alguma coisa ia andar. Mas eu já tinha aprendido a desconfiar. E não demorou para entender que aquilo não era investigação. Era encenação. Um teatro montado para dar satisfação à opinião pública, enquanto nos bastidores o roteiro já estava escrito. E adivinha quem era o vilão da história? Começaram me chamando para depor sozinha, sem a presença da minha advogada. Disseram que era só uma conversa preliminar. Tentaram me empurrar uma versão dos fatos já pronta, cheia de lacunas e distorções. Quando recusei assinar, anotaram no relatório como resistência em colaborar. Aquilo me deu nojo. Era tudo uma armadilha disfarçada de protocolo. Os depoimentos foram escolhidos a dedo. Só gente próxima a ele, só testemunha que devia favor ou carregava medo. Nenhuma das colegas que presenciaram a cena foi chamada. Nenhum dos áudios que eu entreguei foi anexado no processo. E o mais absurdo, tentaram usar um episódio antigo, totalmente irrelevante, para questionar minha estabilidade emocional. Ali eu entendi que eles não queriam a verdade. Queriam um culpado conveniente. Alguém que sustentasse a narrativa de que tudo estava sob controle, que a instituição funcionava, que o problema era pontual e, claro, feminino. Porque mulher brava é desequilibrada, mulher firme é difícil de lidar, mulher que reage é perigosa. Só que eu estava preparada.
Mostrei o dossiê, entreguei cópias. Provei cada omissão. E mesmo sabendo que talvez tentassem engavetar tudo, eu sabia que aquele material, uma hora, ia vazar. Porque a sujeira deles era grande demais para ficar escondida para sempre. E se a intenção do inquérito era me calar, ele conseguiu o oposto. Foi num dos backups antigos, quase por acaso, que encontrei. Nem lembrava que tinha gravado. Era um dia comum, reunião rápida sobre redistribuição de plantões. Ele estava mais solto do que o habitual, falando baixo, mas com aquele tom cheio de veneno que só quem já sentiu na pele reconhece. No meio da conversa, deixou escapar uma frase que, isolada, não parecia muito, mas no contexto certo, era dinamite. Você sabe como é. Algumas mulheres não entendem seu lugar. A frase entrou nos meus ouvidos como faca. Não porque era nova, mas porque era a confirmação que faltava. Aquilo era ele, nu, sem disfarce. E o mais importante, era a primeira gravação com um tom direto de desprezo por mulheres dentro da corporação. Sem margem para interpretação. Sem edição que salvasse. Mostrei para minha advogada. O silêncio dela depois de ouvir foi mais forte que qualquer argumento. Ela só disse, isso muda tudo, e mudou mesmo. Porque aquele áudio não era só mais uma prova, era o gatilho para virar a maré. Um fragmento de verdade que rasgava a farsa montada pelo inquérito, que ligava o homem ao comportamento, que desmascarava a estrutura. Quando o material chegou às mãos certas, vi o desespero no ar. O comportamento dele mudou. Os superiores começaram a evitar citar meu nome. A postura da comissão interna ficou mais contida, quase cautelosa, porque agora eles sabiam. Eu não estava blefando. E se aquele áudio vazasse, não dava mais para abafar. Foi a primeira vez, em meses, que senti o controle escorregando das mãos deles. Tudo por causa de uma frase dita no automático, por alguém que nunca acreditou que seria pego. Mas eu estava lá, e eu estava gravando. Porque a verdade, às vezes, se esconde no detalhe mais banal. E é justamente esse detalhe que destrói o castelo de mentira. Chegou como um e-mail seco, sem saudação nem explicação. Só o horário, o endereço e a palavra que ninguém quer ver na tela. Comparecimento obrigatório. Era a corregedoria. E por mais que eu já esperasse, o frio na barriga veio do mesmo jeito. Porque ali, eu sabia, era onde as histórias iam se confrontar. Aqui eu vivi e aqui eles tentaram construir sobre mim. Fui sozinha. Sem uniforme. Cabelo preso, rosto firme, documentos na bolsa e tudo que consegui reunir de prova ao longo daqueles meses. Na entrada, os olhares eram os mesmos de sempre, curiosos, frios, calculados. Me trataram com aquela gentileza forçada, como se cada palavra estivesse sendo anotada, como se cada gesto pudesse ser usado contra mim. Sentaram 3 à minha frente. Um homem, 2 mulheres. Fizeram perguntas com cuidado clínico, fingindo imparcialidade. Mas eu via nos olhos que não era surpresa o que sentiam, era desconforto. Porque eu não estava ali tropeçando em dor. Eu estava ali preparada, firme, e com tudo documentado. Quando comecei a listar os episódios, datas, nomes, áudios e prints, o clima mudou. Mostrei o que eles não esperavam ver. Detalhes que contradiziam os relatos do inspetor, falhas que coincidiam com os horários das manutenções de câmera, testemunhas ignoradas pelo inquérito. Cada dado era um soco no estômago de quem achou que ia me engolir com protocolo. Eles não esperavam resistência técnica. Esperavam escândalo. E eu dei fatos. Saí de lá sem saber o que viria depois. Mas pela primeira vez, senti que o peso tinha mudado de lado. Que a bomba agora estava no colo deles. E que não importava se iam tentar abafar ou adiar. O que eu fiz naquela sala foi plantar a verdade num terreno onde só crescia silêncio. Chegou um ponto em que não dava mais para segurar os 2 lados. Ou eu vestia a farda e fingia que nada aconteceu, ou continuava com a verdade, mesmo sabendo que ela podia me deixar nua, exposta, sozinha. E essa decisão me dilacerou, porque eu não entrei na polícia para brigar com ela. Entrei porque acreditava, porque queria fazer parte de algo maior. Mas o que encontrei foi um sistema que me pediu para calar justo quando mais precisava falar. Tive que ouvir de gente próxima que era melhor deixar para lá. Que farda suja se lava por dentro. Mas eu vi o que acontece por dentro. Vi a sujeira sendo esfregada até virar silêncio. Vi promessas virarem ameaças. Vi justiça ser engavetada como se fosse papel de rascunho. E chegou uma hora em que precisei me perguntar: vale a pena manter o crachá se ele me impede de ser quem eu sou?
Passei noites acordada encarando o uniforme pendurado na cadeira. Ele carregava peso, história, orgulho, mas também medo. E eu sabia que, a partir do momento em que escolhesse falar, ele poderia virar alvo. As portas iam fechar, as oportunidades iam sumir. O nome ia rodar nos corredores com adjetivos que não condizem com a minha trajetória. Mas e daí? No fim, entendi que não era sobre farda ou verdade. Era sobre o que eu me recusava a sacrificar. Minha consciência. Porque, no fundo, o que mancha uma instituição não é quem denuncia o erro, é quem se cala diante dele. E se ser leal significasse me trair? Então, eu escolhia trair o silêncio. A verdade me tirou o chão, sim, mas também me deu algo que a farda já não conseguia mais: dignidade. Perdi o direito de andar pelos corredores com leveza. Perdi colegas, favores, respaldo. Perdi oportunidades que estavam engatilhadas, promoções que já tinham sido prometidas. Perdi também a ilusão de que justiça é automática quando você veste a farda. Perdi o romantismo da instituição. E perder isso dói mais do que parece. Mas ganhei algo que não tem como mensurar em relatório: o controle da minha própria história. Ganhei força, ganhei clareza, ganhei uma coragem que não veio de fora, veio de dentro, cavada à unha, no meio do medo. Ganhei também aliadas silenciosas. Mulheres que me escreveram, que me olharam diferente, que passaram a andar mais eretas depois do que viram. Ficaram marcas. Algumas invisíveis, outras nem tanto. Tem dia que acordo e ainda sinto o corpo tenso, como se estivesse esperando o próximo ataque. Tem noite que o silêncio pesa como denúncia não feita. Mas também ficou o respeito. O meu por mim. Porque tem luta que a gente entra sabendo que vai perder no começo, mas vence no fim só por não desistir de si mesma. O rosto dele sumiu da minha rotina, mas não da memória. E tudo bem, porque não quero esquecer. Quero lembrar. Lembrar para nunca aceitar de novo. Lembrar para, se um dia eu cruzar com outra mulher no mesmo dilema, eu saber exatamente o que dizer. Ou quando apenas ficar do lado, em silêncio, mas presente. O que ficou marcado não foi o tapa. Foi o que ele representou. Foi o antes e depois de uma mulher que cansou de aceitar a lógica do medo. E quando a lógica do medo quebra, ela nunca mais se reconstrói do mesmo jeito. Não porque foi fácil. Não porque não doeu. Não porque saí ilesa. Porque não saí. Ainda carrego olhares atravessados, comentários nas entrelinhas, cicatrizes que não aparecem no espelho, mas pesam nos ombros. Só que mesmo assim, eu faria tudo de novo. Cada passo, cada escolha, cada silêncio que decidi romper, mesmo tremendo por dentro. Faria de novo porque, se eu tivesse abaixado a cabeça, eu teria morrido um pouco por dentro. Um dia de cada vez, como vi tantas fazerem antes de mim. E eu não queria esse fim. Não queria me olhar no espelho e ver uma mulher que engoliu a própria voz para caber num sistema que nunca fez questão de protegê-la. Faria de novo porque aquela mulher que hesitou na porta da delegacia um dia pode voltar. E quando voltar, eu quero estar ali, inteira, com verdade no olhar e firmeza na postura. Porque talvez a justiça falhe, talvez o sistema se arraste, talvez a resposta demore, mas a coragem, essa ninguém mais tira de mim. Faria de novo, porque não agi só por mim. Agi pelas que vieram antes, pelas que vêm depois. Pela farda que ainda carrego no peito, não como símbolo de submissão, mas como lembrança de que dignidade não é negociável. Nem com salário, nem com silêncio, nem com ameaça, e faria de novo porque, no fundo, sei que o tapa não foi só uma reação. Foi um basta, um marco. Um risco no chão dizendo: daqui ninguém passa mais impune. E se para manter essa linha eu tiver que me levantar 1000 vezes, então que venha a milésima. Se alguém quiser entender o que aconteceu naquele dia, não pergunte pelo tapa. Pergunte por tudo que veio antes dele. Pelas denúncias ignoradas. Pelo olhar que atravessa. Pelo sistema que silencia. E pela coragem que explode quando ninguém mais aguenta. Porque, como eu disse, se ser leal significasse me trair, então eu escolhia trair o silêncio.